Oi, queridos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Priscila Gabriel, mais uma vez aqui gravando para o canal. Eu vim falar hoje aqui acerca de um personagem muito conhecido, que é Saul, né? A história vai dizer que quando Samuel ele estava ficando velhinho, né? E ele constituiu seus filhos por juízes, e seus filhos seguiram os mesmos caminhos dos filhos de Eli. O povo vendo que eles se corromperam o juízo ali, né, se vendiam por dinheiro, aleluia. Eles foram até Samuel e falaram o seguinte: constitui para nós um rei como os outros povos. Eles quiseram ser, né, como os outros povos que tinham um rei para defender ali eles. Os outros povos tinham um rei para defender ali, né, eles. E eles queriam ser igual a todo mundo, né? Eles queriam deixar, né, de seguir a fé, aquela crença de confiar em Deus, para confiar ali na força de um braço, né? E a história diz que Samuel ficou muito triste e foi consultar a Deus, e Deus falou para ele o seguinte: olha, Samuel, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Pode levantar um rei. E Deus falou com Samuel, né, que escolheu Saul. E o que me chama a atenção na história é que Deus escolheu um homem com aparência, um homem grande, robusto, né, que tinha bens, né, alguém que chamasse a atenção, porque o ser humano desde de antigamente é assim, eles visam a aparência, porque é muito mais fácil crer no visível do que no invisível. Mas nós que somos da fé, nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus escolheu Saul. Saul, um cara grande, mas medroso, né? Que tanto que quando ele foi escolhido, né, que ele foi ungido, né, aconteceu tudo o que Samuel falou para ele, né? Ele foi atrás das jumentas do pai, tudo um propósito de Deus. Aleluia, glória a Deus. E quando ele encontrou Samuel, né, que o seu companheiro falou assim: ó, conheço um adivinho, ele estava desesperado, que ele não estava conseguindo achar. Eu conheço um adivinho, um amigo dele. Vamos lá, porque naquela época os profetas eram conhecidos como adivinho, porque tudo que eles falavam acontecia. Foram lá e Samuel já estava esperando ele e ungiu ele, né? Você vê, né? Ele teve medo de falar para o seu tio, né? Porque o seu tio perguntou o que o profeta tinha falado. Ele teve medo na hora do profeta Samuel apresentar ele para o povo. Ele se escondeu, né? E o que eu acho lindo da história é que Deus escolheu um homem de aparência, né? E quando Samuel falou com ele, ungiu a cabeça dele, a história diz que quando Samuel ele deu as costas, aleluia, glória a Deus, a história diz que o coração de Saul ele foi mudado, né? E ele foi, seguiu o seu caminho, e ele encontrou os profetas, o Espírito do Senhor ali tomou a vida dele, ele profetizou com os profetas e começou a sua jornada, né? Depois foi apresentado ao povo, começou muito bem. Mas o que me chama a atenção é que você vê o Espírito do Senhor, né, se apossou dele, ele teve o coração mudado, mas devido à sua muita vaidade ali, né, a vaidade do seu coração ali, a sua natureza terrena, ele foi dando mole, né? O primeiro erro dele foi quando ele foi sacrificar, né, no lugar de Samuel, porque os filisteus estavam se aproximando. Ele ficou apavorado que o povo, com medo, começou a se esconder. Ele sozinho, vendo que Samuel não estava chegando, foi fazer, aleluia, estou sentindo a presença de Deus, foi fazer o que não era para ele fazer, foi sacrificar, oferecer os holocaustos, os sacrifícios ali para consultar o Senhor, para o Senhor ir com ele na batalha, né? Ficou com medo, desesperado. E quando Samuel chegou, ele disse: o que você fez, Saul? O que fizeste? E ele sim, né, ele sempre teve argumentos, quis argumentar: mas por que o povo me abandonou? Por que você demorou? E a fé? E a confiança em Deus, né? E o profeta Samuel disse para ele o seguinte: porque fizeste isso, o Senhor te rejeitou, Saul. E o que eu entendo, o que eu observei na história é que entre esse período, né, que Deus já tinha falado que ele foi rejeitado, até ele ser rejeitado de fato,
e Deus retirar o espírito dele de sobre Saul, houve um tempo, ele podia ter se arrependido, mas ele continuou fazendo as coisas da sua maneira, né? Deus usou o profeta Samuel para ir lá e falar com ele: olha, eu te constituí rei. Eu me lembrei daquele povo lá, Amalequita, né? Lá do povo de Amaleque. Eles se levantaram contra o povo de Israel quando eles saíram da terra do Egito. E eu quero acabar com eles tudo, porque Deus, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas, ele sabia que lá na frente eles iriam se levantar novamente. E Deus, a ordem de Deus foi assim: você vai acabar com tudo. E Saul convocou os homens e foi lá para Amaleque. E o primeiro erro de Saul foi poupar o rei. Já fez uma aliança com o rei, uma pessoa que era inimiga. E Deus já tinha falado: eu não quero nada de lá. É para acabar com tudo. Ele fez uma aliança com Amaleque, né? Olha a vaidade do seu coração, esquecendo ali da ordem de Deus. Ele fez do jeito dele, ele já estava se achando alguma coisa, né? E diz a história que, além disso, ele poupou os animais em acordo com o povo, né? Vendo os animais lá: vamos poupar para a gente sacrificar a Deus. Tudo argumento, o povo sempre argumentando porque quer fazer da sua maneira, e até hoje é assim. Aleluia, glória a Deus. E eles pouparam, e ainda não fazendo tanta besteira, ele ainda me pega e ainda faz um monumento para ele. Olha a arrogância. O coração de Saul já estava longe do Senhor. Eu entendo que toda vez que a gente desobedece uma ordenança de Deus, toda vez que a gente não anda alinhado com a palavra de Deus, o nosso coração fica longe de Deus. E é onde entra a nossa natureza. Malignidade todo mundo tem. Eu falo malignidade, inveja, egoísmo, sabe? Essas coisas negativas, só que uns têm a mais e outros têm a menos. E eu entendo que Saul tinha muito. Ele era um cara bem egocêntrico, bem vaidoso, né? Porque você vê, né? Como é que pode ele errar tanto? Deus deu uma oportunidade para ele e ele não aproveitou. Tô sentindo a graça de Deus aqui falando isso. Ele não quis aproveitar a oportunidade que Deus deu para ele. Glória a Deus. Ainda fez lá um monumento. E quando Samuel chegou, Samuel até orou, sabe, antes de Deus falar com ele. Deus ficou em silêncio. Deus rejeitou mesmo a Saul. Deus não quis mais saber. Samuel ficou com pena de Saul. Com pena. Mas foi lá falar com Saul. Aí Saul já chegou falando assim: olha, nós fomos lá, matamos, eu trouxe o rei e tal. O povo quis trazer alguns, nem falou, eu trouxe o rei. E o Samuel falou: e esse barulho que eu tô ouvindo? Que bichos são esses? O povo, ele sempre criando argumentos, querendo justificar, Deus poderoso, que tremendo, o seu erro. Aleluia. Olha, a palavra de Deus diz que a gente tem que transformar a nossa mente, os nossos pensamentos, através da palavra. Como que ele teve ordenância de Deus e ele não mudou a sua postura, ele fez do jeito dele. O reino de Deus é tomado por esforço, você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar. Glória a Deus, aleluia. E Samuel, né, foi lá e falou: por que você fizeste isso? Mandou chamar Agag, o rei que lhe poupou. O próprio profeta Samuel, um idoso, foi lá e cortou ele em pedaços, matou Agag, né? E o que me chama a atenção é que quando ele argumentou sobre os bichos, que ele entrou em acordo, né, com o povo, é que o que me chama a atenção, que ele criou argumentos para falar, né, sobre os bichos, por que poupou os bichos, é que na hora que ele argumentou, ele falou assim: mas foi para sacrificar o seu Deus. Como é que pode? Ele esqueceu até que Deus era o Deus dele também. Sacrificar ao seu Deus. Igual queimados. Como que pode ele ter esquecido de Deus a ponto de falar isso, para sacrificar o seu Deus?
Aleluia, glória a Deus. Né? E ele falou, Samuel falou para ele, olha, o Senhor te rejeitou e agora mesmo ele está procurando um segundo o coração dele, porque o coração de Saul não estava mais no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Né? E a história diz que Saul ficou implorando para ele lá perante o povo, né? Perante o povo, porque ele ficou com medo, né? Com vergonha de não ir ali com o profeta perante o povo. E o que aconteceu? O profeta foi embora. E a história diz que Deus mandou Samuel ir lá ungir o filho de Jessé, Davi. Aleluia, glória a Deus. E quando ele chegou lá, o que é lindo dessa história, que Deus tinha escolhido um homem, né, de aparência. Aí Deus me pega e escolhe uma pessoa de aparência que não tinha aparência nenhuma. Aparência nenhuma. Que era Davi. Era o menor da casa. Você vê que quando Samuel foi ungir Davi, né? O filho dele, o pai dele, Jessé, foi e apresentou os irmãos dele. Eles já estavam na mesa querendo comer. E o que Samuel falou? Ninguém senta enquanto o outro não chegar. Porque na cultura, olha que coisa extraordinária, na cultura judaica, não pode sentar na mesa enquanto todos não chegam. Ou seja, eu entendo que Davi era rejeitado pela própria família. Aleluia. Olha que lindo, não tinha aparência, o menor e desprezado. E Deus foi lá e ungiu a Davi. E a história diz que o Espírito do Senhor foi derramado sobre Davi. E na sequência, o Espírito do Senhor foi retirado de Saul. E veio sobre ele um espírito mau para o atormentar. O diabo, o opressor, né? E Deus levantou Davi para ainda ajudar a acalmar ali ele, para livrar ele ali daqueles demônios, né? Então eu entendo, né? Samuel, quando ele falou na história do sacrifício, que ele tinha que sacrificar, e Saul disse para ele, Samuel disse para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. O importante para Deus é a nossa obediência e não sacrifício. A gente faz voto de tolo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E você vê que quando a pessoa está em desobediência com o Senhor, ela dá aquela brecha, aquela abertura para o mal entrar na vida dela. Você vê que muitos estudiosos dizem que Saul ele sofreu tipo como se fosse uma esquizofrenia. O que é um esquizofrênico? É uma pessoa alucinada que vive um mundo de fantasia. A pessoa tem mania de perseguição. Ela de repente se torna agressiva e a gente vê muito isso dentro da igreja. O que é muito triste. O que é muito triste. Irmãos, não é tempo de brincar. Não é tempo de brincar. Se Deus mandou a gente, é uma ordenança, a gente perdoar o nosso irmão 70 vezes 7, por que eu não perdoo? Por que eu tenho dificuldade de confessar os meus pecados e deixar? Não é só deixar, tem gente que finge que tá tudo bem e esquece da confissão. É o mandamento dízimo. Por que eu não dizimo? Por que eu dizimo quando eu quero? Eu não consigo entender. A Bíblia diz que a gente tem que se sujeitar a toda a autoridade do céu e na terra. Por que eu sou rebelde? A rebelião é como o pecado de feitiçaria. É melhor obedecer do que sacrificar. Você vê, Davi, ele errou pra caramba. Mas ele se arrependia, na mesma hora ele pedia perdão e não fazia mais. Totalmente diferente de Saul, que continuou errando e argumentando. E é essa palavra que eu vim aqui deixar para vocês nessa noite. É melhor obedecer do que sacrificar. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita vontade. Não, qual é a vontade, boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Ou seja, a gente só vai experimentar, viver
a vontade de Deus na nossa vida, que é boa, que ela é perfeita e agradável, que é soberana, né? Quando eu transformar isso aqui através da palavra. É uma coisa muito forte. Não é só você falar, é você viver. A gente vê muita gente que fala, que prega, mas que não vive. Que não vive. É melhor obedecer do que sacrificar. O reino de Deus é tomado por esforço. A gente tem que se esforçar, irmão. Irmãos, a gente está próximo do fim, o arrebatamento está próximo. Não há mais tempo para brincar. Não há mais tempo para brincar. O que importa é eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Pessoas preocupadas com título, com poder, com carteirinha, com microfone. Para Deus, o importante é você ser, não é o que você faz. Entendeu? Não adianta você fazer e não ser. As maiores obras que você pode fazer para o Senhor é aquela que não tem aplauso, aquela que ninguém está vendo. São as maiores obras porque é você, Deus, Deus e você. Eita Deus, olha, sinta a presença de Deus aqui, sabe? Porque não tem aplauso, não tem reconhecimento, você está fazendo para o Senhor, por amor. Eu mesmo me pego policiando às vezes, porque a gente tem, às vezes, a vaidade está em todo lugar, todo homem, todo ser humano tem isso. E se a gente não se policiar, irmãos, a gente que faz a obra de Deus e vê o poder de Deus, a glória de Deus, a gente tem essa de querer falar. Ah, porque o fulano foi curado, porque eu entreguei a profecia. Não. A honra e a glória do Senhor, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu quero experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não se esqueça, é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos orar? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui na tua presença, eu quero lhe apresentar cada vida, Senhor, que estiver ao alcance da minha voz. Vai repreendendo, Senhor, todo o mal, toda a fúria do adversário. A gente sabe que o inferno tem se levantado para ceifar vidas, para destruir famílias. Pai, que seja repreendido todo o mal nessa vida, nessa casa, em nome de Jesus. Eu não sei do que ele ou ela precisa, mas tu sabe. Pai, em nome de Jesus, supre as suas necessidades, move as águas, manifesta o teu poder, a tua glória. O Senhor é Deus de sinais. Meu Pai, manifesta sinais na terra dos viventes. Ah, meu Pai, no meio dessas vidas. Meu Pai, nesses lares, em nome de Jesus, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus na nossa vida. Em nome de Jesus, eu declaro cura, libertação, restauração. Eu declaro avivamento. Eu declaro portas abertas de resposta. Eu declaro alegria, paz que seja de todo entendimento. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida e sua casa, em nome de Jesus. E eu decreto que até o que era para dar errado, que já venha dar certo na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Já deu certo. Que a nação brasileira esteja aos cuidados do Senhor, que o Senhor possa cobrir, meu Pai, essa nação com teu sangue. Toma os nossos governantes nas suas mãos. Visita os presídios, hospitais, os centros de recuperação. Pai, os moradores de rua, meu Pai, nesse tempo tão úmido e frio. Senhor, tem misericórdia. Visita, meu Pai, os manicômios, asilos, orfanato. Vai visitando, Senhor, os termas, bocas, comunidade miserável, aonde tiver um oprimido pelo diabo, Deus, que o Senhor venha alcançar nesse momento. Pai, assim eu te peço, assim eu te agradeço, em o nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu não sou perfeita. Às vezes as pessoas veem a gente pregando. Gente, eu tenho tanta guerra dentro de mim, é mais dentro do que fora. Desde que eu fiz a oração, meu Deus, comecei a orar, me dá sabedoria, entendimento, conhecimento e temor. Senhor, sabedoria para tomar a decisão certa. Conhecimento e entendimento da palavra. Quando Deus abre o seu entendimento, porque o príncipe deste mundo, o qual é o diabo, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas. Tem muita gente dentro da igreja que ouve um sermão, uma pregação, pode ser tremenda, revelada. A pessoa não entende, porque o diabo, ele
cauteriza a mente da pessoa. E essa tem sido a minha oração. E Deus tem aberto a minha mente para a palavra de Deus. É uma guerra. Porque não é só conhecer, não é só falar, é viver. Viver, viu? Que Deus abençoe você, que você possa andar no temor do Senhor, sabendo que obedecer é melhor do que sacrificar, viu? Que Deus te abençoe. Graça e paz. Deus abençoe.